Amém. Gente, eu não aguento isso não, cara. Eu choro. Vê a posição aí. O Homem-Aranha veio de novo aqui. Diz que a igreja não tem super-herói? Tem. Tem sim, gente. Graças a Deus. Amados, bem-vindos. Meu velhinho tava ali, rapaz. Viu a foto, né? Acho que a família maior foi meu velhinho. Cheio de menino, cheio de menina, cheio de filho lá. Graças a Deus. Tá vendo? O irmão Jailson tá fazendo o que a igreja tem que fazer, né? A promessa é de 5 filhos, esse cara. Começou agora. Ah, meu amigo. Eu tenho declarado para todos eles uma multidão de flechas na aljava. E a Bíblia diz, ó, feliz é o homem que se enche deles na juventude. Não é, irmão Claudionor? Amados, muito obrigado aos papais que estão aqui visitando, irmão Claudionor. Deus lhe ama tanto que o Senhor vai viver todos os seus dias. O diabo não manda na sua história. E o Senhor já é curado pelas pisaduras de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. É bom a gente falar com crente, sabe por quê? É fácil. Muito bom, muito bom. Ei, rapaz, marido, eu esqueci teu nome, eu perguntei a... Oi? Regis, pelo amor de Deus, um nome difícil desse, né? É muito difícil o nome dele, Regis, nome simples. Cara, muito obrigado por você ter vindo. Vocês abrilhantam com a presença de vocês esse culto. Aos papais, né? Ei, meu jovem. Bênção te ver aqui, cara. Bom demais ver aquela índiazinha, viu? Mais uma índia, né, na família. Linda demais. Muito bom. Mamãe dos Daphnes e dos Álvaros. Álvaros ele já é um homem de 150 anos também, né? O jeitão dele, tranquilidade. É um homem de Deus. Seja bem-vindo, viu, meu querido? É um prazer tê-los aqui. Vocês não sabem, não conseguem mensurar a visão de um pastor com uma igreja assim. Ei, pai de Duda, está aqui também. Que bênção. Que bênção. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ah, cadê o esposo da irmã Mércia? Olha, é porque eu vejo 2 morenão aqui, ó. Vê se eles não se parecem. Os 2 são muito bem-vindos, graças a Deus. Que bênção, meu querido. E diga a seu menino mesmo, se ele vier de bermuda, traz ele para a igreja. Amém, amados. Coisa boa. Vocês viram que a igreja está crescendo? Se não está crescendo de quantidade de adultos, os meninos estão chegando, viu? Pense um problema bom que o pastor arrumou, arrumar o berçário. Amados, graças a Deus pela sua vida. Eu vou fazer isso que eu fiz hoje de manhã. Só está faltando, Gabriel está devendo, Gabriel e Elisângela. Estão devendo aí nesse crescimento da igreja. Não só a evangelização, é menino também. Eles estão pensando se é 5 ou é 10. Mas... Amém. Papais, fiquem de pé, por favor. Quero orar por vocês, os pais. Glória a Deus. Coisa boa. Amados, como é bom ter vocês aqui. Como é bom saber que vocês acreditam da parte de Deus e fazem de Deus um norte. Por isso seu filho está aqui. Por isso sua filha está aqui. Porque você foi o exemplo. Deixa eu orar por tua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esses pais. Eu louvo e engrandeço o teu nome, Pai, pela vida deles. Obrigado por eles crescendo na comunhão do teu Espírito Santo. Obrigado por eles crescendo em sabedoria, graça e favor diante dos homens, Pai. Provisão plena na vida deles, proteção, os teus anjos acampados, guardando a vida de cada um deles. Saúde divina do alto da cabeça à planta dos pés. Nenhum mal, nenhum dano, nenhuma falta. Sentimentos restaurados em Cristo Jesus. Eu creio, Pai, no Senhor sendo o salvador da vida deles a cada momento. E esses homens vão influenciar a seus filhos mais e mais a andar perto do Senhor. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor colocou eles no tempo certo, na hora certa, na família certa. Eu creio, Pai, um Deus de alianças, um Deus de promessas, que abençoa dos pais aos filhos. O Senhor é fiel. Muito obrigado por cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido. Muito obrigado por você ter vindo mais uma vez.
Fique à vontade. Você está entre irmãos, amigos, você que faz parte da família de Deus. Amo vocês. E essa visão aqui é uma visão que eu creio para a nossa vida plena em Deus. Uma multidão seguindo ao Senhor Jesus. Jesus, ele era sempre acompanhado por uma grande multidão. E a gente está num período de ensinamentos, né, de lembranças das bases bíblicas, aquilo que nos fundamenta, aquilo que nos fortalece. E hoje de manhã, de Lucas pregou pelo Espírito, né, falando da palavra de Deus, exemplificando a fé. E ele deu 7 tópicos aqui para a gente seguir. Se você não viu, remake, assista, busque as informações. E amados, desde o mês retrasado, Deus está trazendo a gente para um ajuntamento, né? A importância de voltar a congregar, a importância de ser igreja e agora a importância dos fundamentos da fé. Os fundamentos basilares da sua crença. E como o Gabriel costuma fazer a defesa apologética da fé cristã. Hashtag fica a dica, vai ver lá, Apologética 21. Tem temas maravilhosos, né? Gabriel não só é ministro da igreja local, mas também professor do Rema, e tem esse ministério particular, né, de incentivar você a conhecer a defesa da sua fé. A fé bíblica, ela é defensável. Ela é possível de se explicar. Pastor, como se a fé é invisível? É justamente isso. A fé é a substância das coisas que não se veem. A fé é a prova da existência dessas coisas invisíveis. A fé é a ferramenta que abre o reino espiritual a favor daquele que crê. Mas deixa eu dizer também, a desfavor também. Porque fé só tem um modelo para chegar para mim e para você. Fé vem pelo ouvir. Aquilo que eu dou ouvidos é aquilo que eu vou começar a acreditar. Aquilo que eu mais ouço é aquilo que eu vou falar. Porque o pensamento é invisível, sim ou não? Você forma primeiro o pensamento para articular as palavras. Isso é uma coisa que está na Escritura. A gente estava lendo lá no gabinete, eu tive o prazer lá de várias visitas, né? Até antes de entrar no culto. E amados, Romanos capítulo 1, versículo 20. E depois a gente vai para Hebreus. Já de bate pronto eu vou te apresentar alguns livros, dizer alguns que eu não trouxe aqui. O Extraordinário Crescimento da Fé, de Kenneth Hagin. A Substância das Coisas, de Charles Capps. Um livro, o Estudo da Fé Bíblica, né? O Estudo Bíblico da Fé, que é um grandão, um azulzão, do Kenneth Hagin. Amados, esses livros vão te dar conhecimento da Bíblia, do que a Bíblia está escrito falando, e vão te dar um entendimento, porque são pessoas que estudaram, leram, viram, e agora estão explicando aquilo que, com base bíblica, não por base do que eles acham, explicando. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 20. A fé é como substância para entender isso que a gente vai ler aqui agora. Paulo diz que aquilo que ele aprendeu, ele estava entregando ao povo de Deus como algo que ele recebeu do próprio Jesus. Você acredita nisso? Você acredita que essa Bíblia que você está aí, não é um livro comum? Que ela é... Vira a capa aí, Gabriel, que eu quero roubar as tuas explicações aí. Perdeu. Ela é a inspirada, infalível, inerrante e eterna palavra de Deus. Ela é a verdade final sobre todas as coisas. Vou usar de misericórdia e devolver. Esse é um princípio que nós devemos ter. Ela é a base da nossa fé. Ela é a base daquilo que vivemos, é a base daquilo que falamos e a base daquilo que está ao nosso redor como resultado. Romanos capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Você está anotando o que ele está dizendo aqui, descrevendo? Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como a sua própria divindade. Claramente, você pode repetir essa palavra, diga claramente. Claramente. Não tem mistérios da parte de Deus. Claramente se reconhecem, desde quando?
desde o princípio do mundo, sendo percebidos. Outra palavra para a gente repetir, diga, sendo percebidos. Outra frase, palavra era só percebido, né? Pelo amor de Deus, pastor. Por meio das coisas que foram criadas. Aí entra um princípio de que a fé, ela é verdade. A partir disso aqui, eu e você entramos agora numa dimensão de ver o invisível através do que é visível. E nisso, olha o que o apóstolo Paulo diz: tais homens, eu e você, e as gerações anteriores, somos indesculpáveis. Nós não podemos dizer Deus não existe, Deus não funciona. Cadê Deus nisso aqui? Alguém já falou, e acho que o Kenneth Reagan falou isso num livro, mas pastores mais recentes falando e dando um exemplo, né? Diz que um homem vai no barbeiro cortar seu cabelo, ele é evangélico, está com a Bíblia, né? Ele é cristão, ele está com a Bíblia e vai cortar seu cabelo para ir para um culto à noite. E no meio da conversa, um homem que está cortando seu cabelo, né? O barbeiro, né? O famoso Nandinho. Não foi Nandinho, foi outro. Então, o barbeiro lá cortando, ajeitando o cabelo dele, vê a Bíblia e diz: olha, eu vejo que você é crente, mas eu não acredito em Deus. E o homem sentado, o cristão, disse: por que você não acredita? Porque no mundo tem tanta coisa ruim, tanta criança doente morrendo, tanta gente fora da idade morrendo, guerra, fome, peste, terremoto. Eu acho que ele leu a Bíblia para criticar a Bíblia, né? E o homem crente disse: mas Deus existe. Ele fez: não existe. Se existisse, não existiria mal, crianças morrendo no meio de uma situação tão ruim. Cadê o amor desse Deus? Cadê esse Deus bom? Cadê esse Deus que existe? E o homem ficou sem resposta, né? Cortou o cabelo e se calou, não sabia nem onde achar o texto para dar a explicação da defesa da fé dele. E ele saindo, ele vê um mendigo na porta do barbeiro, sujo, cabelo enorme, cheio de nó, uma barba enorme, toda desgrenhada, toda bagunçada. E o Espírito Santo dá uma resposta para ele, fez: fale lá para o barbeiro que você também não acredita em barbeiro. Ele voltou e disse: ô moço, dá licença, o senhor pode ir. O senhor disse que não acredita em Deus. Eu não acredito em barbeiro, não. Barbeiro não existe. Se existisse, não teria cabeludos, não teria barbudos, não teria pessoas com o rosto mal feito, cabelo mal cortado. Não existe barbeiro nem cabeleireiro. Disse: existe sim, rapaz. Você acabou de ser tratado aqui por mim. Você veio, me procurou e eu fiz o serviço. Ele fez: pronto. Aqui está a resposta. O senhor disse que eu fiz o quê? Eu lhe procurei, né? Essas pessoas que não encontram Deus é porque não procuraram. Porque Deus existe. Agora, para chegar-se a Ele, ele precisa se aproximar, né? Por meio de um. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Não tem outro subterfúgio, não tem outro meio. Para a gente acreditar que Deus existe, a gente precisa ver o homem Jesus ensinando que Deus existe. E a Bíblia fala sobre isso. E, amados, esse livro, A Substância das Coisas, o reverendo Charles, ele fala sobre essa parte da criação. O ver Deus invisível na criação. O homem, como imagem e semelhança de Deus, ele traz uma qualificação do mesmo tipo de Deus. Deus é um Deus triuno, ou trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E o homem trazendo na sua imagem espiritual, ele tem essência espiritual, ele tem uma alma e ele habita num corpo. Triunidade. Alguns cientistas já descreveram, né, o DNA de Deus dentro da criação, no átomo. Você já percebeu que a mesma energia que tem no átomo está dentro das tuas células? Funcionando dentro de você? A mesma palavra que te fez existir foi a que deu ordem para o universo vir a existir. Você tem a essência do próprio Deus dentro de você. Eu vou dizer isso de novo para você se alegrar mais. Você tem a essência do próprio Deus dentro de você.
Sabe por que você vive e funciona naturalmente? Porque Deus te fez assim. A música tem as três partes principais dela: ritmo, harmonia, melodia. Triunidade dela para funcionar como um som agradável. Nas coisas visíveis, perceptíveis, a gente vê a coisa invisível de Deus. O Deus invisível existindo, funcionando do jeito que Ele falou. E Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que nós vemos o universo sendo formado pela palavra de Deus. Aquilo que hoje vemos veio a existir do que não se via. E só fé faz você olhar para isso e diz: é verdade. É muito maior do que eu penso. É muito maior do que eu enxergo. O reverendo Smith Wigglesworth, considerado no século XIX como o apóstolo da fé, se converteu aos 63 anos. Um homem iletrado, um inglês, encanador, que não tinha tanta instrução e ele só tinha essa profissão. E nessa profissão, ele não se esmerou no estudo de conhecimento natural, né, de linguagem, literatura, essas coisas. Mas ele era um ótimo profissional. E ele veio se converter por um testemunho da esposa dele, por uma insistência dela em ser fiel a Deus. E esse homem dizia, no auge do seu ministério, que por ele ser poderoso em obras por causa da fé, e Tiago fala que demonstra a fé dele através das boas obras que ele estava fazendo. A fé é visível. A fé é audível. E o melhor de tudo, a fé tem resultados. Não é um tiro no escuro. Fé não é fechei os olhos, vou me largar na mão de Deus. Não, fé é inteligente. Diga, fé é inteligente. Fé não é solto. Isso é uma... E a gente conversou um dia desse, não foi, Joel? Talvez um sentimento que de uma forma veio no psique da pessoa e a pessoa tem uma histeria, né? Foi uma histeria generalizada e todo mundo acreditou. Não, não é isso. Deus te fez capaz de duvidar também. De duvidar também. Sabe por quê? Porque Ele te deu livre-arbítrio. Ele te deu poder de decisão. Você decide se aquilo serve para você ou não. Quem é assim aqui? Está vendo que o evangelho e ser crente, ser bíblico é fácil? A gente aqui complica. E a gente, Deus é misterioso. E o pastor Humberto, eu estava assistindo umas ministrações dele. O pastor Humberto disse que imagina Deus quando as pessoas estão dizendo, Deus é mistério. Deus é tão misterioso. A Bíblia está dizendo já aqui, Romanos, Paulo disse, é perceptível, é visível a existência de Deus pelas coisas criadas. Não tem como se desculpar, porque existe um Deus. Ninguém pode dizer para mim e para você que Deus não funciona. Você já viu o seu pulmão funcionando? Quem tem aqui cérebro? Você já viu o seu cérebro? Como é que você sabe que ele está aí? Você sabe por causa da medicina que diz que teu corpo funciona 100% com tudo. É ou não é? Quem tem coração aqui? Se não tivesse, a gente ia orar para acontecer aí, mano. Eu ia dizer, meu Deus do céu, um milagre, o irmão está andando sem coração. Mas graças a Deus que está. Você já viu a bateria do coração? A gente está aqui com o irmão Eduardo, ele trabalha na área de elétrica, né? Engenharia elétrica. Eu nunca vi a CELP fornecendo energia para um coração. Mas ele tem impulsos elétricos que fazem ele funcionar. Dando prova de que alguém ligou alguma coisa dentro dele. Deus existe. E é tão real. Por isso que eu e você estamos aqui. Você já disse para o seu pulmão, não, agora você vai funcionar. Hoje eu vou inspirar. Só inspirar. Não vou expirar. Primeiro, que você não consegue nem falar. Deus fez esse mecanismo funcionar sem que ninguém apertasse um botão. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Deus fez você funcionar do jeito que é você, por dentro e por fora, porque Ele existe.
Não tem melhor pregação do que essa, amados. Confirmar de você mesmo que Deus existe. Quem já viveu situações contrárias aqui? Situação pesada, que o camarada diz, rapaz, não, essa, nem dinheiro, nem tudo que eu tenho vai trazer paz para mim. Vai trazer saúde para mim, né? Vai trazer alegria para mim. Mas quando a fé encontra o objeto da fé, a alegria vem pela manhã. Amados, não sei se você entendeu. Quando a gente encontra uma situação contrária, a fé te faz transpor para o outro lado. A fé te faz acreditar que mesmo apertando, você tem alguém que te socorre. A fé te faz falar e trazer à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Sabe, Marcos 11 diz que tudo que em oração eu pedir, crendo com o coração, eu já recebi. Ele poderia dizer, né? Espere alguns momentos, daqui a alguns meses, daqui a algumas horas, vai chegar para você. Não, ele disse orou, crendo, recebeu. E só recebe quem crê. Porque se você, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, você está precisando de algo físico, que chegue na tua mão. E como é que você orou para um Deus que você não está vendo, creu que Ele está ouvindo, já recebeu a resposta e cadê? É preciso tocar. Fé, ela precisa da esperança para lançar uma âncora lá longe e a fé vai lá pegar o que a âncora da esperança segurou e traz do futuro para o presente. E diz, eu sou. Imagina Abraão, 75 anos, 25 anos dizendo, assim vai ser o meu descendente. Assim vai ser o meu descendente. Amados, a promessa lá diz em Gênesis que o anjo do Senhor que apareceu para ele disse, daqui a um ano. Daqui a um ano, eu vou ver Sara e você aqui com um filho nas mãos. E o filho de Sara. Passaram 25 anos. Quem mentiu? Deus não foi. Mas Abraão precisava ser fortalecido na fé. E assim ele foi. Dando glórias a Deus. E por causa da falta de entendimento, de compreensão daquele que realmente chamou Abraão para ser o pai de uma grande multidão. Abraão alinhou-se, Abraão consertou-se, entregou o material que ele tinha para Deus, que era ele mesmo. Olhando para o seu corpo amortecido, ele dizia, glória a Deus, eu vou ser pai de uma grande multidão. Ele olhava para Sara, mesmo com o ventre amortecido, ele dizia, glória a Deus, essa é a mãe do meu filho, por quem vem a promessa, por quem as coisas vão acontecer, e vai ser uma grande nação saindo daí. Isso me lembra que Deus fala, a palavra dele é estabelecida e é verdade, e no Salmo 119, versículo 130, ela é um esclarecimento, ela traz luz, entendimento, revelação e conhecimento do que Deus quer. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Romanos 10, 17. Ouvir a pregação. Jesus disse que quando ele, pelas parábolas, ensinava as coisas invisíveis, mostrando as coisas naturais. Jesus falou das ovelhas, dizendo, né? Um pastor tem 100 ovelhas, guarda 99, porque uma fugiu, se perdeu no meio do caminho, e ele já está dando exemplo de que ele seria aquele pastor, que um povo que precisava de um líder, estava vendo agora ele como um líder, e ele pastorearia a nação de Israel, buscaria o perdido também, que era o gentio largado lá, e juntaria o povo debaixo do mesmo aprisco, com o mesmo pastoreio, coisas que ainda não estavam existindo. Jesus já falava. Jesus falava do reino de Deus, que não era visível. Ele disse, é chegado a vós o reino de Deus. Como é o reino de Deus, Jesus? O reino de Deus é assim, como um homem que pega uma semente, planta na terra, não sabendo ele como, não vendo ele como, vem à noite, cresce, nasce
o fruto, e logo depois de amadurecer, corta-se-lhe, porque já está no tempo de receber tudo que é do reino. Todo o provimento, toda a resposta das coisas naturais que demonstram a realidade espiritual invisível. Amados, nós somos o povo mais realista da terra. Vou dizer de novo. Nós somos, os crentes, o povo mais realista da terra. Nós não fantasiamos. Nós não inventamos coisas, mas o nosso Deus é criador. E nos dá uma fé criativa. Quando eu falo alinhado com a palavra de Deus, eu trago à existência as coisas que me cercam e vivo no que eu estou dizendo, amados. Acredita nisso. Do jeito que Deus falou e veio a existir, haja luz. Né? Separem-se as águas, que haja expansão nos céus, os mares se juntem às águas num lugar e seja chamado de mar. Amados, que coisa linda e maravilhosa. A fé funciona. A fé é visível, a fé tem uma voz, a fé tem uma ação correspondente, a fé tem resultados. E eu e você fomos chamados, olha só que coisa linda, a gente ainda está no primeiro versículo. E se abre essa possibilidade de tão grande ministração, amados, se a gente for aprofundar, palavra por palavra do texto, a gente vai pegar uma revelação tão grande da parte de Deus, que você vai passar a sua vida inteira, você não vai gastar a sua fé para aprender a revelação profunda do conhecimento de Deus. E como o pastor Humberto costuma dizer, que eu estava falando e parei, parece que para muitos Deus é mistério. Não, mas o mistério que estava oculto das gerações foi revelado na face de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória, da revelação plena do que Deus quer para mim e para você. Amém, Espírito Santo. Não pense que seu pastor é doido, está falando com os botões. Não, eu estou sendo guiado pelo Espírito. Eu quero ir para os textos que eu tenho aqui, tem aqui também. Mas eu vou falar para você algo que Deus mandou falar. Deus sabe teu endereço. Deus sabe o teu nome, Deus sabe desde quando você acredita nele e quando você também vacilou. E antes que você se constranja por qualquer vacilo que você possa ter dado, bem-vindo ao turno dos normais, pessoas comuns, pessoas que não são perfeitas em tudo ainda, mas que estão buscando a perfeição em Deus. É por isso que a gente vem para uma igreja, se juntar a um povo que tem uma fé, se juntar para ouvir a palavra de Deus, se expor ao conhecimento e à explanação do Evangelho, porque fé só vem pelo ouvir. Agora, fé no contrário também, e o Charles Capps, ele fala que tanto fé por ouvir da parte de Deus cresce em mim e em você, como da parte do diabo também. Porque aquilo que você escuta vai descer para o seu espírito. Quem já ouviu, por exemplo, eu me lembro também do pastor Bud dizendo que quando ele escutava o Jornal Nacional, né, ele já nos Estados Unidos, engraçado que mais de 15 anos, muito mais de 20 anos atrás, ele dizendo, irmão, vai chegar uma gripe chinesa. Aí ele dizia, eu vou pegar. E a notícia era, todo mundo está pegando. Você que tem tal idade, você que está exposto em tal situação, você que mora nos países mais frios, você vai pegar. Ele dizia, eu vou pegar. Ele disse que tudo que ele via, ele dizia, eu vou pegar. O que foi que aconteceu? Ele pegou a gripe. Ficou muito mal. E ele trabalhava como caminhoneiro, amados. Então, para ter a renda dele, tinha que sair para trabalhar. E ele ficou de cama. Até ele entender pela palavra que ele não deveria dar ouvidos a notícias que o mundo tem para dar, mas ouvir primeiro sobre o reino de Deus. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, que aqui diz a palavra, vai ser acrescentado. Se eu dou ouvido ao que Deus fala, fé bíblica da parte de Deus vai chegar para mim. Agora, se eu dou ouvido para o Jornal Nacional,
Se eu dou ouvido para as notícias que o mundo está dizendo, amados, se depender do mundo, essa pandemia não acaba. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Deus, antes do Jornal Nacional dizer, mais uma praga está chegando, mais uma variante de tal doença está chegando, mais não sei o que, Ele disse, verdadeiramente, em Isaías 53, verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e carregou com Ele as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Antes de que chegasse Covid-19, antes que chegasse qualquer outra doença no mundo, Deus providenciou a cura. E só recebe pela fé. Ah, então Deus está fazendo um jogadinho aí, né? Só quem é crente recebe. Não, é só quem acredita. O crente no contexto aqui acredita. Porque a mulher do fluxo de sangue, talvez, mesmo ela sendo de uma aldeia judaica, talvez ela não fosse seguidora de Moisés. Mas ela disse, porque ouviu a fama de Jesus, ela disse, ela falou algo, ela acreditou naquilo que estava vendo as pessoas falando, ouvindo as pessoas falando, ela disse, já que ele cura, se eu for nele lá, só tocar nas orlas do vestido dele, eu serei curada. Fé motivou ela a falar. Fé, porque naturalmente ela tinha que se vestir como uma pessoa imunda. Por causa da situação que ela vivia. Mais de 12 anos. Fluindo sangue. Eu não sei se você já sangrou muito. Isso enfraquece a pessoa. A imunidade vai lá para baixo. Ânimo para sair. Quem já teve anemia aqui? Você viu que a anemia baixa o ânimo mesmo, né? Literalmente você fica desanimado, sem forças. Imagina uma pessoa quase 13 anos sangrando, gastando todo o seu dinheiro. Ela tinha que se vestir como uma pessoa para a sociedade, dizendo, olha, ela é imunda, ela não pode chegar no meio de todo mundo, ela não pode sair no meio da multidão, e ela se arriscou a ir por uma multidão por causa da fé. Isso muitas vezes me lembra, fé não é pirlim-pim-pim, como eu assistia no sítio Pica-Pau Amarelo. O pozinho mágico, e aconteceu. Não, fé exige de mim e de você processos. Porque primeiro eu tenho que ouvir, acreditar no que eu estou ouvindo, alinhar minha prática com aquilo que eu estou ouvindo e depois alinhar minha boca, falando aquilo que eu acredito, dizendo, olha, se Jesus já levou, câncer não tem nada a ver comigo, se Jesus já levou, o Covid não pode vir para aqui, se a doença chegou, eu não recebo, porque eu recebo tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, e Ele me livrou da miséria. Fé se alinha a tudo que Cristo providenciou. E é leve, fácil e rápido. Agora, o processo de amadurecimento. Quem já viu? Vocês mais antigos aqui que trabalham em área de campo, que já viram isso, eu sou da roça da cidade. O máximo que eu vi plantação foi minha mãe plantando no jardim de casa. Mas eu vi algumas coisas, né? As pessoas, para amadurecer, quando eles querem acelerar o amadurecimento, o pessoal diz, bota no carbureto, né? Para na temperatura aquecer e fazer com que ele acelere esse processo de amadurecimento. Deus não bota ninguém no carbureto. Deus, ele não quebra processos. Sabe, se ele assim o quisesse, Israel, quando saiu da terra do Egito, alguns historiadores dizem que no máximo 3 dias chegaria na terra prometida. Mas por causa da incredulidade, por causa da imaturidade espiritual, por causa da necessidade que cercaram eles, dizendo, cadê a cebola do Egito? Lá no Egito a gente comia cebola, amados, eu não sou muito fã de cebola não. Mas o cara praguejar, estar na presença de Deus, murmurar, vendo os milagres, vendo aquela nuvem de glória que cobria eles no sol escaldante, e vendo uma coluna de fogo que os aquecia no deserto, que vai para extremos, né? Quente demais, frio demais, protegidos, e vendo os filhos deles crescendo a roupa sem nenhum passar no shopping, né? No deserto não tinha shopping. Vendo a roupa deles crescendo com os filhos, os calçados crescendo milagrosamente. E esse povo dizendo, era melhor comer cebola lá no Egito.
O que é que aconteceu? 40 anos dando volta no deserto. E do jeito que eles disseram, Deus nos trouxe para esse deserto, para a gente morrer. Assim foi. O povo que disse, recebeu exatamente o que declarou. Porque fé tem uma voz correspondente. Eles acreditaram que indo para aquele deserto, saindo da servidão, da escravidão, eles iriam morrer no deserto. E eles receberam. O próprio texto diz que Deus falando para eles, diz, olha Moisés, fala para esses filhos de Israel, que são de dura cerviz, que assim como eles me disseram, eles vão ter. Eles vão receber daquilo que eles falaram. Eles disseram que vão morrer tudinho, os cadáveres deles vão ficar aqui no deserto. Oh, Jesus! E de quem tinha 20 anos para baixo, sobreviveu. Uma geração viu a outra geração, a geração da presença, morrer. A geração que viu os pais, né? Tanto é que os textos antigos dizem assim, Deus dos pais, Deus dos patriarcas. Esse povo viu os seus pais morrerem no deserto, por incredulidade ou pela fé errada. E eu e você estamos tendo hoje a oportunidade de, em várias igrejas, em vários locais, recebermos a palavra de Deus. Verbo da vida não é prioridade ou tem a primazia da palavra, mas Verbo da vida cuida de falar a Bíblia. Então, na igreja que você frequenta, amados, se você está lendo a Bíblia, glória a Deus. Se teu pastor está ensinando a palavra de Deus, glória a Deus. Acredite, receba como palavra de Deus, porque isso vai te livrar da morte. Isso vai te livrar de prejuízos. Isso vai te levar para um tempo onde Deus te fez promessas sendo realizadas. Hebreus capítulo 11. Aleluia. É impossível falar de fé e não ir para esse capítulo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Na Almeida, revista e corrigida, diz assim, ora, a fé é... Ora, a fé é. Vou dizer de novo. Eu sei que a gente às vezes é tentado a ler correndo, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas há uma afirmação poderosa aqui, só nisso aqui. A fé é. Por causa da fé as coisas são. Por causa da fé, eu recebo aquilo que ainda não está na minha mão e eu celebro, danço, porque eu vou entrar nela. Vou viver as promessas de Deus, você também. Todos os sonhos de Deus eu declaro sobre a sua vida, possíveis, realizáveis, em nome de Jesus. Pela fé. A fé não vai ser. A fé talvez vá acontecer. A fé é. Você pode repetir isso? Diga assim, a fé é agora, nesse instante. Oh, mas Deus está demorando. Não, amados, Deus não se atrasa, Deus não demora. Deus responde na hora certa. Deus fala no tempo certo. Agora Ele não vai dar vamos dizer, um veículo poderoso, né? Eu tenho crido e declarado, e às vezes eu brinco até demais, né? Sobre essa situação de um carro grande, truck monster, né? Cheio de equipamento, para empinar ele dando grau aqui nas ruas de Vitória. Nem cabe. Primeiro tem que fazer, tem que fazer as estradas maiores, né? Mas também tem outras coisas que Deus não deu ainda, porque senão Cláudio faria muito estrago aí na cidade. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus, que Deus não dá coisa para menino. Menino que não sabe usar. Paulo, em Gálatas, diz que o filho, mesmo sendo herdeiro
de grandes coisas, de muitas coisas, se ele não tem capacidade de gerenciar e usar aquilo que ele tem por direito, ele é igualzinho um empregado. Quem manda é o responsável. E a Bíblia diz que a lei ficou como um tutor, né? Tomando conta dos homens e mulheres de Deus que viriam a conhecer a revelação plena de Deus em Cristo Jesus. Ela foi como um instrutor, dizendo para esse menino, olha, vai chegar a tua promessa, vai chegar a plenitude dos tempos, vai se revelar aquilo que deveria ser revelado, e você vai conseguir entrar no reino de Deus. A lei serviu para isso. Mas hoje, na nossa nova aliança em Cristo Jesus, pegamos o favor e a graça de Deus que já existia lá na velha aliança e não era compreendida, onde as pessoas entenderam que a justiça da lei era a prática das obras, não a fé. Jesus veio e disse, olha, a prática das obras devem sim ser feitas. Deu o dízimo do unguento, do coentro, né? Do quê? Do cominho, isso, eu esqueci. Eu ia falar de incenso. Tudo o judeu sabia dar, os dízimos e as ofertas apresentar diante do altar de Deus. Mas ele não andava em misericórdia, não andava em amor, não andava olhando como Jesus mesmo ensinou, disse, olha, ele disse o princípio e o maior de todos é, ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, mas também ama o teu próximo. E alguém perguntou para Jesus, né, quem é meu próximo? Para eu poder amar ele, para eu identificar, para poder andar certo. Meu próximo é todo aquele que vive. Jesus incluiu não só os nossos círculos familiares, mas todo ser humano é o nosso próximo. Se Jesus te alcançou com amor e benevolência, foi para você se levantar com amor e benevolência e misericórdia para as outras pessoas. E fé exige essa prática das boas obras. Tiago, mais uma vez, de Lucas leu ele. A nossa fé demonstra, ou é demonstrada nas nossas ações. O vir à igreja não salva ninguém. Vou repetir isso. O vir para uma igreja não salva ninguém. Agora, vir para Cristo, salvação garantida. Eternidade carimbada, selo do céu, pronto para você ir. Passagem paga. Mas, amados, a igreja faz parte importante do reino de Deus. Ela te ensina a ser um discípulo, ela te ensina a ser um com o outro, te ensina a ser interdependente, que você sozinho até vai, mas você acompanhado vai muito mais longe. E com pessoas que acreditam do mesmo jeito que você vai mais ainda, você corre a milha extra. Por isso que você está aqui, para ouvir da palavra de Deus. E aqui eu quero honrar mais uma vez, que eu não tinha visto, né, o papai de André aqui, e a mamãe também, né? Bênção demais. Opa, e a irmã? Olha, está crescendo, as visitas estão crescendo, sejam muito bem-vindos, viu? Que honra que vocês estão nos dando aqui, em vir para esse culto. Vocês não estão honrando ele não, está me honrando, esquece ele. Muito bom. Como André faria, né, dentro do quartel, minha continência. Bênção demais. Gente, isso é fé. Você se movimentar para sair da sua casa, para ir para um local que você não conhece quase todo mundo, mas você vem ouvir a palavra de Deus através de alguém, isso é fé. Toda a sua atitude de encontro a Deus, que te faz perguntar por Deus, não murmurando, mas te faz buscar Deus como uma resposta. Isso é uma disponibilidade de fé que o Espírito Santo tem colocado para você, abrindo teus olhos espirituais, dizendo para você que você sem Deus não funciona, dizendo para você que em determinadas situações e áreas da nossa vida nós precisamos da bênção de Deus. E fé manifesta isso. Hebreus 11, ainda, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Quem tem esperado alguma coisa aqui da parte de Deus? Eu vou perguntar de novo para você aumentar a sua expectativa. Quem tem algo, um anseio no coração, que você sabe, rapaz, já tentei tanto,
Só Deus para fazer isso. Quem tem? Deus pode. Deus quer. Agora você precisa acessar a resposta pela fé, crendo que Ele é seu provedor. Talvez chegue o dinheiro e você um dia olhe para o bolso e diz, rapaz, aquilo que eu estou precisando agora cabe no meu bolso, eu vou bancar. Mas você precisa saber que é Deus que te dá força para adquirir riquezas. Não é o peso do dinheiro no teu bolso, é o peso de Deus sobre você, cuidando da sua vida. Fé ativa essas coisas. Aleluia. A certeza das coisas que se esperam. É certo que todas as palavras de Deus, nenhuma delas vão voltar vazias. É certo. Eu vou perguntar mais uma vez, oh meu Deus, eu vou conseguir ler um versículo inteiro. Eu vou, amados, eu vou ler. Quem tem certeza de que foi alvo de promessas da parte de Deus? Que Deus falou algo através de alguém, um dia você estava lá, nem estava pensando em Deus e alguém chegou, rapaz, Deus quer te abençoar. Você vai ser próspero, abençoado. Deus vai te sarar a sua vida. Deus vai cuidar do seu relacionamento. Deus vai cuidar da sua família. E você estava lá e disse, rapaz, eu recebo. É bênção da parte de Deus, eu recebo. E ainda não se manifestou. Deixa eu dizer para você, está chegando. Está chegando. Porque todas as vezes que você se expõe à palavra de Deus, fé está sendo acrescentada no seu coração. E Ele vai lembrar você, porque Ele fica assim, ó, eu falei, eu velo para cumprir. Eu falei, vai acontecer. Não volta vazio. Funciona. Eu amo ouvir os áudios do pastor Bud. Fé funciona, irmão. Fé funciona. Se fé não funcionasse, não estaríamos nem sentados aqui. Se fé não funcionasse, eu não estaria nem olhando nos teus olhos dizendo que Deus é capaz de dar resultados. Digno de morte, digno da ira de Deus, desviado até dos pensamentos certos, longe dos caminhos do Senhor, alheio à vida de Deus, até a natureza de Deus eu deturpava nas minhas atitudes, mas aprove ao Senhor nos amar de uma maneira tão grande, perdoar os pecados cometidos com consciência, amados. Eu sabia dos erros, mas também eu sabia que se eu chegasse pedindo perdão, Ele me receberia. Isso me lembra outra realidade que Jesus falou, né? A história do filho pródigo. Se esse menino não tivesse nome lá, podia botar o nome dele de Cláudio. Ia ficar aí legal. Me dá a minha vida, eu vou gerenciar ela, me dá a parte da minha herança. E Gabriel pregou muito bem, né? Só recebia a herança de quem morreu. Então ele matou o pai, né? Esse filho pródigo, literalmente. Ele matou o pai. Disse, ó, você não existe mais para mim, então me dá a minha parte que eu quero viver a minha vida. E ele não soube gerenciar a sua vida. Voltou para o pai, querendo ser um empregado. Aí o pai disse, olha, né, Gabriel? Você achava que eu estava morto, mas era você que estava morto. Mas agora você reviveu. Eu vou receber você não como um empregado, mas como filho de novo. Vou te dar honra, vou aliançar de novo contigo, vou te dar vestes novas e vou calçar os teus pés. E vou celebrar a tua volta. Deus faz isso comigo e com você, amados. O negócio é, eu acredito que Deus me recebe. Eu acredito que Deus é bom o suficiente, mesmo eu pecador, sujo, imundo, chegar na presença dEle e Ele me receber. Amados, eu não estou dizendo o que é mais pecado, o que é menos pecado. Tudo é pecado aos olhos de Deus. E isso separa a presença de Deus de mim e de você. Mas a fé reconhece a fragilidade da nossa autoridade pessoal, quando estamos governando a nossa própria vida e entregando o timão, né? A direção, o volante ou o manche, depende do veículo que você queira dirigir aí, né? Nas mãos de Deus, Ele vai te levar para o destino certo, Ele vai te colocar no caminho certo, Ele vai te levar para locais altos, é assim que a palavra de Deus diz. Ele nos coloca em lugares altos e nos coloca em local de proteção, de provisão. Pais, eu não sei quanto você já teve de dificuldade de dar algo para os seus filhos. Se eu for perguntar aqui, tem testemunhos vários, tanto pai quanto mãe, né? A Bíblia diz que nós, sendo maus, de natureza falha, né? Que um dia está de bom humor, outro dia está de mau humor, um dia está dando certo, outro dia está dando errado. A gente quer o melhor para os nossos filhos. O texto diz que Deus quer muito mais
quer dar muito mais para mim e para você. E olha o que ele faz. Como garantia, ele dá a essência da própria vida dele, o espírito dele. O selo da promessa. O selo da presença dele que nos faz lembrar todas as palavras dele. Está chegando. Está chegando o tempo da resposta. Só continue acreditando. Só continue acreditando. Deus não desistiu de você. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Um dia eu escolhi Cláudio. Acho que eu escolhi errado. Vou dispensar Cláudio e vou jogar ele fora. Não, Jesus disse que de modo nenhum, aquele que se aproxima dele, ele vai lançar fora. O segredo é, quem vai se aproximar mais? Quem quer estar mais perto do Senhor? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vamos ler numa outra versão aqui. NVT, nova versão transformadora. Se tiver aí, põe. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé é um caleidoscópio. Vendo longe, aquilo que já é seu, mas que ainda não está na sua mão, mas você já recebeu. Já está teu nome. Deus faz isso através da fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. A fé, nos dá convicção de coisas que não vemos. Aleluia. No versículo 3, na mesma versão, diz: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê, roupa, carro, coisas, vieram a existir daquilo que não se vê. Pela palavra de Deus. Pelo poder criativo do Deus que fala e chama a existência. Agora para. Nós colocamos Deus lá em cima, a palavra de Deus lá em cima, amém? E está certo, o lugar dele é a primazia, o primeiro lugar é dele. Ele estabeleceu a palavra dele acima de todas as coisas, mas ele veio demonstrando por meio de Jesus Cristo, a palavra viva, a expressão exata do ser de Deus, que tinha algo que eu e você, como homens comuns, poderíamos fazer: trazer o impossível acontecer na nossa vida. Porque a gente acredita, né? Tudo é possível para Deus. Não haverá impossíveis para Deus. Aí Jesus vem e diz: ei, não haverá impossíveis para aquele que crê no Senhor. Você vê que ele não diz mais que a impossibilidade humana é fazer acontecer. Ele diz: a impossibilidade humana está na falta de fé. Porque se você crê, o Deus que é criador das coisas impossíveis vai fazer com que você fale e o impossível aconteça, o improvável aconteça, o que ninguém espera aconteça, o que o diabo está dizendo que vai te matar e Deus dizendo você vai viver, e você fala igual a Deus, como Deus. E como eu posso fazer isso? Aleluia. O apóstolo Paulo, o homem que trouxe maior revelação para as coisas da igreja, ele disse: sede, pois, imitadores de Deus, como o quê? Quem é filho de Deus aqui? Vou perguntar de novo para você ter chance de responder isso com convicção. Quem é filho e filha de Deus aqui? Então, como filho e filha de Deus, aprenda isso. Em Gênesis, Deus olhou para o caos que estava a terra. Nada tinha aqui, só caos. Ele disse: haja. E devemos ser filhos que imitam o pai. Eu acho que Regis gosta de ver o menino dele andando do jeito dele. E se disser que o menino dele, a cara dele é... né? É ou não é, Regis? É assim mesmo, o orgulho do pai. É ver os filhos fazendo aquilo que você se vê neles. É ou não é, meu querido? Vê André andando alinhado, né? Na linha. Justamente. Se a gente naturalmente tem esse prazer, imagina Deus olhando para mim e para você, dizendo: olha, tá a cara do papai, chamando à existência as coisas que não existem como se já existissem. O que é que eu posso fazer por ele? Fazer acontecer. Fazer existir. Mateus?
O Homem-Aranha precisando de alguma coisa ali. Dos superpoderes dele para funcionar. E tudo chamando a existência. Toda a provisão. Não vai faltar nada nele. Ele vai ter o dinheiro da faculdade dele. Olha só, eu não estou dizendo que ele não vai crescer até a faculdade. Vai ter o dinheiro da faculdade paga. Toda a provisão. Toda a roupa que ele quiser. De Homem-Aranha ou de Super-Homem. Ele que escolhe. Tudo que ele quer. Deus vai me dar para eu bancar. Bancar os sonhos de alguém. Já pensou nisso? Deus quer isso para você e para o seu filho. Para todos nós. Se Deus ele quer assim, amados, quem sou eu para barrar a Deus? Muito pelo contrário, eu vou ser o canal. Pela fé. Eu vou ser o canal das coisas que Deus quer que exista na minha casa. E aqui vai uma responsabilidade maravilhosa para mim e para você, papai. E aqui é para papai. Papai que é papai macho. Rochedo, nordestino daquele que risca a faca no chão, sai faísca. Nós somos representantes da paternidade divina aqui na terra. Do jeito que Deus quer prover, você vai representar Deus aqui. Você vai demonstrar Deus. Como? Um Deus fraco? Não, meu amigo. Um Deus que tem resultados. Um Deus que quando fala, mantém o que fala e faz acontecer. Isso é ser crente. Isso é andar à altura da convicção que você tem. Seus filhos vão ser imitadores de vocês. Eu sei que vão. E sabe, o melhor de tudo é você olhar para o seu filho e ver ele acertando como você acertou. Ele tendo o exemplo de que você um dia disse para ele, isso aqui é difícil pra caramba, cara, mas eu consegui. Eu vou te dar como é o pulo do gato. Isso aqui você consegue fazer, dar certo assim. Você consegue fazer acertado assim. E olha que Deus maravilhoso que fez comigo e com você. É só a gente acreditar. Só crer que a palavra de Deus é amplamente suficiente para fazer acontecer. Apocalipse diz que no final a gente vence. Ah, Deus é bom demais. Ele já tirou onda com a cara do diabo, com Cristo morrendo e ressuscitando. E fazendo ele envergonhar-se. A Bíblia diz que Jesus triunfou lá na sua morte na cruz e os despojou. Além de despojar, ele humilhou publicamente. Como é que ele fazia? Ele fez, e quem estava escrevendo a ela, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, era literalmente como um guerreiro, um rei que vinha para a guerra contra um adversário, poderoso ou não, venceu a guerra, ele diz, tira a roupa. Agora imagina o rei que está acostumado a vestir panos finos, né? A coroa, todo vestido, e na guerra ele todo paramentado, ele diz, olha, tira a roupa, vai andar peladão, na frente de quem tu dizia que era brabo. Na frente de quem dizia que domina, que é o chefão da parada, você vai sair envergonhado, acorrenta ele, e se ele tiver barba como orgulho, raspa a barba dele. E para um judeu, isso, amado, era a maior vergonha que tinha. Raspar a barba, tirar a roupa e deixar ele nu. Você acha que o Império Romano chegou na frente dos reis e não fez isso? Jesus estava falando, e Paulo estava falando para pessoas que entendiam das suas províncias, os seus reis, né? Ele disse, olha, Jesus fez a mesma coisa com o que se dizia dono da verdade. Aquele que te prendia no jugo do pecado. Jesus venceu e humilhou publicamente, dizendo, olha, serve de nada, serve para nada. Sabe por que ele vai servir? Para estar debaixo dos seus pés. Pode usar meu nome, que ele quando ouvir o meu nome, ele se dobra, ele solta, ele foge. Mas isso só funciona pela fé. Só funciona com quem acredita. Eu não é, irmão Claudio, não. Desse jeito. E amados, muito obrigado por você ter vindo aqui. Não só pela homenagem, que coisa boa, você honrou seu filho. Os vídeos que foram feitos aqui, né? Esse louvor. Eu fico me imaginando, amados. Eu não sei o que é um dia santo ou feriado, né? Que o pessoal costuma brincar assim. Eu não sei dizer, para quem tem, não se condene, amém? Não tenha problema com isso, não. Se você tem uma oportunidade de estar viajando no feriado, glória a Deus, Deus te abençoe, vai na paz, curta bem. Mas eu fico imaginando assim, é feriado, o que é que vai ter na igreja? O que é que vai acontecer na igreja? O que é que a gente pode preparar na igreja para esse tempo? Sabe por quê, amados? Eu descobri que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Mas isso não quer dizer que é lícito. Você viaje, curta os seus feriados. Você, papai, se teve a oportunidade de passar um dia com seu filhote, numa piscina, brincando. Rapaz, é bom demais. Isso é muito bom.
Mas quando você também diz assim, ó, hoje é dia da gente curtir junto, na presença do Senhor. A força do exemplo arrasta mais do que palavras. Você se dobrar como um pai, que o teu filho sabe que é uma autoridade. Você se dobrar diante de Deus e se humilhar diante de Deus, teu filho vai olhar e dizendo, rapaz, meu pai é o cara. Meu pai é grandão. Meu pai é o top das galáxias. Mas ele se ajoelha diante de um Deus que é maior do que ele. Eu vou me dobrar também para ser igual a ele. Foi isso que você fez com esse exemplo de hoje. Não foi só uma visita à igreja porque estava tendo uma data especial. Foi um convite do Espírito Santo através dos teus filhos. E eu já vou dizer para você. A fé é do tipo de Deus. Reconhece a nossa insuficiência, mas vê suficiência nele.